Será mesmo, gente, que flexionar a coluna pode ocasionar mais dor lombar, ou seja, pode piorar a dor lombar que você está me assistindo aí, tem sentido e tem te incomodado, tem tirado sua paz? Será que esse é um movimento vilão mesmo? É isso que eu quero te contar no vídeo de hoje. Você entender melhor isso é muito importante para sua dor lombar melhorar, visto que esse é um tema muito falado por muitas pessoas e muitas pessoas são indicadas a evitar esse movimento. Então eu quero te explicar hoje se você deve mesmo evitá-lo e o que você pode fazer de verdade para você ter um controle definitivo da sua dor lombar. E eu não sei se você sabe, mas eu sou um pouco como você. Eu também sofri muito com a dor lombar no meu período de faculdade e em que eu jogava handball, eu cheguei a travar as costas e tudo mais. E essa dúvida que eu trouxe no vídeo de hoje, na época 2016, 2017, era uma dúvida muito grande que eu tinha quando eu fui treinar no pós-período que eu acabei travando as costas, ficando com muita dor lombar e tudo mais. Eu tinha muitas dúvidas se eu podia ou não, tipo, pegar peso do chão, por exemplo, fazer esse movimento de flexão de coluna, muito famoso, é aquele que a gente alcança lá a ponta dos pés, aquele alongamento muito famoso. E também pegar peso do chão, fazer movimentos do dia a dia. Eu tinha muito receio de fazer esses movimentos logo depois que eu tive esse problema de dor lombar. Então eu entendo se você também tem essa dúvida, é uma dúvida muito comum e eu tô aqui hoje simplesmente para tirar essa dúvida da sua cabeça e te ajudar a te direcionar no caminho certo. Eu não sei se você acompanhou, mas tá rolando as Olimpíadas. Eu não sei quando você vai ver esse vídeo, talvez já tenha acabado as Olimpíadas quando você viu, mas tem uma menina que ficou muito famosa do Brasil, né? O nome dela é Rebeca Andrade. Provavelmente você acompanhou as duas medalhas que ela ganhou nessa Olimpíada. Ela ganhou uma de ouro, uma de prata, foi a primeira mulher a ganhar duas medalhas na mesma edição de Olimpíadas pela ginástica do Brasil, ginástica artística. Foi um acontecimento muito bacana. Mas por que eu tô falando dela? Porque se você não acompanhou a história dela, eu vou te contar aqui um pouquinho. Ela teve diversas lesões que afastaram ela da ginástica artística, ou seja, limitaram ela por um período na ginástica artística e ela pensou muito em desistir, ela pensou muito em largar a mão da ginástica, ela acreditava que não dava mais, que ela já tinha ido no limite dela e tudo mais. Mas com o apoio da mãe, com o apoio de familiares, ela acabou decidindo voltar e o resto é história, né? Ela fez literalmente história ganhando duas medalhas para a ginástica artística. Mas por que eu estou te contando a história da Rebeca? É para você entender um pouquinho mais que a principal coisa que eu quero deixar claro no vídeo de hoje é que limitação não é o caminho. Se a Rebeca Andrade tivesse se limitado a retornar na ginástica mesmo depois das lesões, ela de maneira nenhuma ia ter feito história e ter trago essas duas medalhas tão importantes para a ginástica artística para o nosso país e para ela também, com certeza era um sonho dela. Então, eu quero deixar claro para você que não. Evitar você flexionar a coluna lombar, não fazer esse movimento de jeito nenhum, não vai te ajudar em nada a melhorar a sua dor lombar. Esse movimento é um movimento muito natural que nós fazemos diversas vezes no nosso dia a dia. Mais uma vez, com o exemplo da Rebeca, eu quero que fique claro para você que limitação não é o caminho. Quanto mais você se limitar, mas consequentemente você pode vir a ter dor lombar. Mas você deve estar pensando, Paulo, como assim? Sempre me falaram que eu não podia fazer esse movimento vai fazer mal para a coluna em algum momento, não vai? E agora eu quero te explicar fundo, passo a passo de por que esse movimento ele não vai fazer mal para a coluna e no final ainda do vídeo eu vou te dar uma receitinha aí de bolo do que eu quero que você inclua. Já depois desse vídeo eu já vou dar algumas ferramentas para você incluir já na sua rotina e estar controlando melhor a dor lombar, começar a buscar esse alívio definitivo da dor lombar. E o primeiro ponto que eu quero que fique claro para você do porquê que evitar flexão da coluna não vai te ajudar a melhorar a dor lombar, o primeiro ponto, gente, é que não é viável. Não é viável a gente evitar flexão de coluna lombar. Sabe algumas coisas que você pensa assim, você até pensa em fazer, mas fala, cara, isso não tem como eu fazer. Imagina só, se alguém vira para você, você quer emagrecer e fala, então, João, você tem que fazer 10 horas por dia de exercício.
não vai ser viável para o João fazer isso, né? Não, você tem que consumir apenas 500 calorias por dia, sendo que a média de consumo varia muito de pessoa a pessoa, mas é entre 1.500 e 3.000, né? Varia homem, mulher, peso, altura e tudo mais. Não são coisas viáveis da gente estar fazendo, né? Não é uma coisa de virar pra gente falar, não, você tem que trabalhar 22 horas por dia. Como assim? Tem que ir comer, dormir, lazer, outras coisas? Não tem como. Flexão de coluna lombar, gente, é a mesma coisa. Não tem como eu evitar ela no meu dia a dia. Pensa só comigo. Vamos supor que você está no seu carro lá, caiu alguma coisa no chão do carro ali, uma carteira, tudo. Você vai ter que pegar a carteira. Vamos supor que você está lá no seu dia a dia trabalhando em home office. Você vai ter que pegar alguma coisa que caiu no chão em algum momento. Vamos supor que você tem filho, que você tem neto e tudo mais. Você vai ter que fazer flexão de coluna para pegar seu filho, para pegar seu neto no colo, e em diversas outras situações do nosso dia a dia, para pegar uma sacola do supermercado, para pegar aquele ingrediente lá embaixo que ficou. Então, não tem como, não é viável, primeiramente, de maneira nenhuma, a gente evitar a flexão de coluna lombar nos movimentos do nosso dia a dia, porque a flexão de coluna, esse movimento vai estar presente em diversas ações que a gente faz às vezes até sem perceber. Às vezes está focado no trabalho, pega o negócio no chão, vai brincar com seu filho e tudo mais. E se você está tendo dor nesses momentos, pode ficar tranquilo. No final do vídeo eu vou te falar como que você pode começar a se preparar melhor para esses momentos. Mas entenda isso, não é viável de maneira nenhuma você evitar a flexão de coluna, porque a flexão de coluna vai estar presente em diversos movimentos do seu dia a dia. E tem uma coisa também que pode ser um tiro no pé se você fizer. Imagina, flexão de coluna, todos os movimentos do dia a gente está fazendo. Se você toda hora estiver se limitando a fazer ela, adaptando de outra forma toda para não fazer a flexão de coluna, pode ser que você fique muito hipervigilante. E o que é isso? Você ficar muito de olho ali na sua postura, e isso pode fazer que aumente seu estresse, aumente seu estado de alerta aí do seu sistema nervoso, e isso, como eu já disse até em outros vídeos, pode contribuir muito para a sua dor lombar acabar piorando. Então não, gente, não é viável de maneira nenhuma você evitar a flexão de coluna no seu dia a dia. Mas você deve estar pensando, Paulo, não é viável, tá bom, você explicou que não é viável, mas por que de fato não faz mal? Por quê? Cientificamente, por que isso não faz mal? Gente, aí a gente entra no segundo ponto que eu quero te mostrar aqui hoje, que eu quero que você pare de evitar a flexão de coluna no seu dia a dia, que é que o impacto, gente, ele é saudável para a coluna, ele é saudável para a coluna lombar. Eu sei, eu mesmo já escutei de diversos alunos que não, Paulo, eu não posso muito com impacto, né? Não correr, não posso, impacto, pegar muito peso, não posso. Isso não é verdade, gente. E sabe por quê? Sabe a melhor maneira que tem da gente fazer a hidratação da nossa coluna vertebral? É através do impacto. Quanto mais impacto, quanto mais movimento eu gero para o meu corpo, mais hidratação vai acabar chegando na minha coluna, principalmente na minha coluna lombar, que é o local que você está sentindo dor. Então, a flexão de coluna nada mais é que um movimento muito funcional nosso, de nós seres humanos, e que pode promover também hidratação. Ou seja, é muito mais perigoso você ficar deitado no sofá 8, 10 horas seguidas do que você pegar um peso no chão, do que você brincar com seu filho, do que você fazer outras atividades que acabam flexionando a coluna. Eu entendo que às vezes ao fazer esse movimento você pode sentir um pouco de dor e tudo mais, mas por que isso acontece? Vamos pensar, quero que você pense em duas situações que vão explicar muito bem por que isso acontece. Vamos pensar que você está mudando de profissão, você está numa transição de carreira. Vamos supor que você está insatisfeito com o seu trabalho, você quer empreender, você quer fazer outro tipo de coisa. No começo, com certeza, se você já passou por isso ou vai passar um dia, vai ser extremamente desconfortável para você no começo. Por quê? Porque você vai ter que aprender habilidades novas, você vai ter que talvez lidar com outras pessoas, vai ter que lidar com outros tipos de problemas que no seu trabalho você já estava habituado, agora você não vai estar. E me diz para mim, esse desconforto vai ser um desconforto de crescimento, para você alavancar sua carreira, para quiçá você buscar algum sonho e algum objetivo. Então,
A questão de que o impacto é saudável, por que às vezes você vê o impacto e a flexão de coluna como vilões da história, como vilões da sua dor lombar? Porque se você evita toda hora o movimento, aquilo é sua zona de conforto. Porque você tem medo de que o movimento possa gerar dor, e quando você faz com esse medo todo, você acaba sentindo um desconforto e você não continua porque você acredita que você tem que parar por ali para se proteger, para proteger a sua coluna. Isso não é verdade, porque igual na história da transição de carreira, que no começo tem um desconforto, mas é um desconforto do crescimento, com a dor lombar, gente, é a mesma coisa. No começo, você vai fazer exercício, você vai flexionar a coluna, você vai fazer um agachamento. No começo, principalmente, isso vai gerar um desconforto, isso vai gerar dor, um pouquinho até de dor na onde você está sentindo na lombar. Você está com dor, provavelmente no começo, a dor vai estar ali presente quando você está fazendo exercício. Mas conforme você vai fazendo de forma bem direcionada, conforme você vai evoluindo gradativamente nos exercícios, com certeza você vai perceber que essa dor vai diminuindo. E isso pode demorar um tempo maior, pode demorar algumas semanas ou até um pouquinho mais de meses para isso acontecer, mas acontece. Igual na transição de carreira, cada pessoa tem um tipo de processo. O que eu quero que você entenda é que o impacto da flexão de coluna, o impacto do agachamento, o impacto de você fazer força, não vai de maneira nenhuma fazer mal para a sua lombar, e sim vai te ajudar no processo. Porque, igual eu falei no começo do vídeo, limitação não é o caminho. Você se imagina, por exemplo, se você for mãe, se você for pai, nunca mais brincar com seu filho, nunca mais pegar ele no colo, se limitar dessa maneira? Você se imagina ir no mercado e ter que pedir alguém sempre para pegar as coisas para você, porque você tem medo de pegar peso no chão? Com certeza, essas situações geram muito sofrimento para você e não são situações que evitar vai te ajudar a melhorar a dor, e sim você estar se preparando mais para elas. Mas nesse ponto, sabe um grande problema que talvez nós adultos tenham, eu também tenho, eu me cobro muito talvez com os meus alunos, em gerar resultado para eles, em ajudar, em sempre estar estudando, e às vezes eu mesmo não sou paciente com o meu processo, às vezes de aprender uma coisa nova, uma habilidade nova, um conteúdo novo para trazer aqui para vocês, e eu mesmo às vezes me cobro muito, tem que gerar um conteúdo melhor e tudo mais. E sabe uma situação que todo mundo é super compreensivo, e talvez você seja também? Sabe a criança que ela tá engatinhando para andar, aquela transição bem legal de eu mesmo tô com um casal de alunos que tá com uma netinha que ela tá nessa transição, tá uma belezinha, mas ela, por exemplo, ela vai engatinhando, aí quando ela começa a andar, ela cai. Ela vai engatinhando, começa a andar, ela cai. E o que a gente pensa? A gente fala assim, nossa, olha que belezinha, tá aprendendo a andar, olha que legal. E realmente é uma coisa muito legal, a gente fica até emocionado, às vezes quando é um bebê próximo da gente, da família ou nos amigos, por exemplo, né? Mas o que acontece? A gente não vai chegar para essa criança e falar que ela tem que correr uma maratona já. Ou a gente também não vai virar para ela depois que ela caiu uma vez e falar, não, filha, só vai engatinhar agora, você não pode correr, tá bom? A gente não vai fazer isso. Então, você também não deve exigir de você resultados mágicos e imediatos. Porque às vezes você começa a fazer exercício e tudo mais, a dor não melhora imediatamente, você vê que é mais desconfortável fazer exercício, principalmente no primeiro momento, vai ser mais desconfortável, mas é um desconforto do crescimento, um desconforto para você ter um controle da dor lombar e chegar a ter um controle definitivo da dor lombar, que é super possível com as estratégias certas. Então também uma dica muito legal nessa questão do impacto é você ser paciente com o seu processo e entender que é normal você ter desconforto na lombar, principalmente no início de processo de exercícios, mas que essa melhora pode acontecer, igual seu filho lá, igual seu netinho lá, igual sua netinha lá, pode chegar a correr até uma maratona um dia, se ele quiser, lá na frente. Vamos, a Olimpíada tá aí para motivar e tudo mais. Lógico, se ela quiser fazer isso lá na frente. Mas, mesmo entendendo tudo isso, o primeiro viés, que não é viável a gente evitar a flexão de coluna, ela está presente, às vezes, até quando a gente não percebe que está fazendo flexão de coluna, ela está presente. E esse segundo ponto de que o impacto ele é saudável, o impacto da flexão de coluna é legal, o desconforto pode acontecer, mas a melhora é gradativa. Mas talvez possa ter surgido uma dúvida em você, que surge muito também com alguns alunos meus, que é
Paulo, eu já travei as costas na coluna. Paulo, eu já comecei a sentir mais dor lombar depois de flexionar a coluna. Será mesmo que eu não devo evitar esse movimento, parar um pouquinho de estar fazendo ele? Não. Sabe por quê? Pensa você aqui, eu sou de Taubaté, para quem não conhece, Taubaté aqui no Vale do Paraíba, em São Paulo. E a gente tem muito próximo aqui a Serra, o Litoral Norte, que é Ubatuba, você desce uma serrinha e tudo mais. Vamos supor que você está lá descendo a serra com a sua família, relaxar, final de ano, curtir a praia e tudo mais. E vamos supor que o seu pneu fura, um dos seus pneus furou no meio da estrada, pegou uma pedra e tudo mais, e furou. Me diz pra mim, qual dessas duas opções você faria? Você ia lá, pegava o step bonitinho, trocava o pneu, tudo trocava pelo step, depois consertava esse pneu lá na frente, ou você pegava uma faca, já que eu furei um, vamos furar tudo, acabou a viagem. O que você faria? Com certeza você faria a primeira opção. Em relação à flexão de coluna que gerou dor lombar, é a mesma coisa, gente. Não é porque que um pneu meu furou, vou furar todos os outros e acabar com a minha viagem. E não é porque que aquele movimento específico que você fez de flexão de coluna gerou dor naquele momento, que você vai, para não fazer mais ele, parar de fazer qualquer tipo de movimento para se proteger. Se proteger, para evitar o máximo movimento para aquilo não acontecer de novo. Foi um fato isolado, com certeza. Pode ter sido devido talvez a um estresse muito grande que você passou no trabalho, pode ter sido uma noite de sono, dormiu legal, isso acabou descompensando nas costas no outro dia, e pode ser também uma má adaptação daquele dia, aquele movimento, mas entenda que é uma coisa isolada, é uma coisa específica daquele dia, não é uma vozinha te avisando assim, pare de fazer exercício, pare de fazer movimento, pare de fazer movimento, não é. É apenas um fato isolado, uma coisa que aconteceu, que iria acontecer de qualquer forma, muito provavelmente, e a flexão de coluna naquele momento foi apenas o gatilho. Então, eu entendo, se você passou por isso, é uma situação chata, é uma situação delicada. Tem até um vídeo aqui no canal que eu postei recentemente falando do que você fazer nessas crises de dor lombar, quando a crise mesmo acontece. Eu tenho algumas dicas lá que são muito importantes para você fazer nesses momentos. Mas o que eu quero que você entenda é que esse fato isolado, depois que você usar estratégias de controle de crise e voltar, você precisa voltar para o movimento. Você não pode abandonar o movimento porque aquilo aconteceu. É igual um time de futebol que tá bem, toma de 5-0 um jogo. Vai mandar todo mundo embora, técnico embora, tudo mais. Eu sei que às vezes no futebol brasileiro, você gosta de futebol, isso acontece, mas não vai ser o caminho. Vamos ter que entender por que você estava jogando bem, como é que tomou de 5? Será que foi eventual, não estavam bem naquele dia? Basicamente, com a dor lombar e flexão de coluna é a mesma coisa. Se aconteceu aquilo, vamos usar as estratégias para passar por essa crise e depois vamos voltar e readaptar os movimentos de novo. Evitar, mais uma vez, vou até ser chato nisso nesse vídeo, limitação não é o caminho. Se limitar vai gerar ainda mais dor lombar, infelizmente. Gente, e uma última dúvida que eu entendo que pode surgir é: Paulo, se eu tenho hérnia de disco, é indicado também? Também pode ser indicado a flexão de coluna? A flexão de coluna pode agravar essa lesão? Não, gente, porque se você já pegou outros vídeos meus, eu já falei sobre isso em diversos vídeos. Que a hérnia de disco é um desgaste estrutural que a gente acumula muito com o tempo. Então, pensa que a hérnia de disco é uma mudança aí na nossa vida, igual a gente tem que passar por várias ao longo da vida. A hérnia de disco nada mais é que uma mudança nas estruturas da nossa coluna, um desgaste estrutural. E que muitas vezes, na grande maioria deles, não vai estar relacionado com a dor ou vai ser apenas uma parte. A grande maioria das hérnias de disco, gente, são assintomáticas, ou seja, não produzem a dor lombar que você está sentindo. Você tem dor lombar, se você está com muito medo de fazer uma cirurgia de hérnia de disco, por exemplo, a flexão de coluna pode te ajudar a não chegar a fazer uma cirurgia, a controlar definitivamente a sua dor lombar e de maneira nenhuma te atrapalhar. O movimento, gente, ele é a chave para a resolução de dores na maioria das partes do corpo, joelho, torácica, cervical e inclusive na lombar. Sim, o movimento é muito importante. E se você tem hérnia de disco lombar, não se preocupe. Com um bom direcionamento de exercícios, com algumas adaptações aí pequenas até na sua rotina, a probabilidade que você controle sua dor lombar de forma definitiva é muito grande. E a flexão de coluna, ela não vai prejudicar
o seu processo e pode, quiçá, até ajudar você no seu processo de melhora da dor lombar. Mas você pode estar pensando, Paulo, eu entendi tudo isso, por onde que eu começo? Eu quero já incluir exercícios seguros para mim, eu quero fazer exercício para já começar a controlar essa dor lombar e tudo mais, eu tenho dor lombar há muito tempo e eu preciso da sua ajuda. Gente, pensando nisso, que eu imaginei que depois de você entender tudo isso, você ia querer aí uma receitinha de bolo, uns exercícios para você já começar. Então, eu pensei muito e pensei em 3 exercícios. Que vai ser exercícios, gente, um treino curtinho, mas que já dá para você começar a ter mais segurança nos seus movimentos, se preparar melhor para a sua rotina, entender de uma vez por todas que o movimento é seu amigo, é seu aliado e não é vilão de maneira nenhuma. Então são 3 exercícios, você vai pegar uma toalha, um colchonete aí na sua casa ou apartamento, vai pegar 5 a 10 minutinhos, vai fazer 2 séries de 15 repetições de cada exercício que eu vou mostrar agora na sequência. Pessoal, como vocês viram, tá? Eu tô numa academia fazendo, mas vocês podem fazer da própria casa de vocês, tá? Façam os exercícios igual eu fiz. Não se preocupem de girar um pouquinho a coluna. Você vê que eu mesmo mexo um pouquinho, tá? Apenas se preocupem de fazer os exercícios da maneira que eu mostrei, tá? E vão incluindo, vão aumentando o volume de exercício na rotina de vocês aos poucos para controlar a dor lombar. Viu só, gente? Exercícios tranquilos. E todos eles, eu gosto de exercícios dessa forma. Se você for ver, a gente trabalhou todas as articulações num conjunto de exercícios. Eu gosto de fazer isso porque eu entendo, mesmo a gente tendo todo esse conhecimento que eu quis passar para vocês hoje, mesmo que você tenha entendido todos os pontos, às vezes você está com dor nesse momento, às vezes você precisa de uma exposição gradativa. Então esses exercícios vão usar também várias articulações do quadril, da torácica, ombro e tudo mais. E essas articulações vão auxiliar você a ter mais confiança nos seus movimentos com a lombar também e, consequentemente, isso vai te ajudar muito no controle da dor lombar. Espero que você aplique esses exercícios, para te ajudar aí a controlar a sua dor lombar, começar aí a te ajudar e você em breve controlar definitivamente a sua dor lombar. Vamos repassar um pouquinho só tudo que a gente aprendeu no vídeo de hoje? Primeiro ponto, não é viável de maneira nenhuma a gente evitar a flexão de coluna. Ela está presente, diversos movimentos do seu dia a dia. Se você pegar aí tudo que você faz no dia a dia, com certeza várias atividades, a flexão de coluna vai estar presente, desde pegar alguma coisa no chão, brincar com seu filho, brincar com seu neto, fazer um esporte que você gosta, tudo mais, flexão, aí no mercado, fazer compra, flexão de coluna está presente, é muito inviável a gente evitar ela. Segundo ponto que a gente aprendeu, que o impacto ele ajuda a gente a melhorar a dor lombar, ele traz mais hidratação para os nossos discos intervertebrais, para a nossa coluna, que o impacto que a gente tem que confiar no processo, que o desconforto é normal a hora que a gente começa a fazer exercício e tudo mais, mas o retorno da melhora da dor, ele vem, né? O retorno da melhora da dor lombar, ele vem se você tiver exercícios bem direcionados na sua rotina. A gente viu também que se você teve dor lombar ao flexionar a coluna, com certeza foi um fato isolado, foi uma coisa que às vezes acontece, tem atletas que se preparam super bem e às vezes eles lesionam, faz parte do processo que você não deve evitar o movimento depois que isso acontecer com você, tá bom? Mas dito tudo isso, gente, o principal que eu quero que você entenda é que limitação não é o caminho. A limitação só vai trazer mais ansiedade para você, mais estresse, mais sofrimento e não vai resolver o seu problema. Pense em tudo aquilo que está incomodando você aí, você deixa de fazer por causa da dor lombar. Imagina se você se preparar e voltar a fazer. Imagina se você voltar a fazer, voltar a brincar às vezes com seu filho, com seu neto, que você quer voltar a brincar com menos dor, ou até sem dor. Imagina você voltar a fazer aquele esporte que você gosta, você pegar o carro e viajar com a família, não se preocupar de ficar muito tempo sentado no carro. Imagina essas coisas, foca nisso, mentaliza esses itens que você quer voltar a fazer e entenda, limitação não é o caminho. Com um bom programa de exercício bem direcionados, você pode sim voltar a fazer várias atividades que hoje você deixa de lado por causa da dor lombar. Tá bom? Então, essa foi a mensagem principal que eu quis passar no dia de hoje, no vídeo de hoje.
que limitação não é o caminho, que flexão de coluna não é o bicho-papão aí da dor lombar, que você pode fazer ela e tem uma rotina de exercícios bem direcionados. Apliquem, não deixe de aplicar a receitinha de exercícios, alguns que eu deixei para você já começar a controlar melhor sua dor lombar e buscar o controle definitivo da sua dor lombar. Muito obrigado se você ficou comigo até o final do vídeo e eu te vejo no próximo vídeo.